A paz seja com todos. Vamos para mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o reino dos mortos. Poxa, irmão, mas que tema macabro. Sim, irmãos, ninguém quer falar desse assunto, né? Quase ninguém quer falar desse assunto. Mas é um tema muito importante e que nós cristãos, todos nós temos que ter ciência desse mundo, né? Ou desse tema. Então, reino dos mortos, né? Inferno, Hades, Sheol. Vamos entender um pouco dessas expressões ou desses nomes, entender o que é esse lugar, se ele existe ou não. Muitos não acreditam, né? Quem morre vai para onde? Essa é uma pergunta que muito se faz. Normalmente, quando uma pessoa morre, que bom, né? Agora está descansando, foi para o céu, será que é isso mesmo? Então vamos aprender um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Vou citar algumas passagens também nas Escrituras, não vou lê-las, mas vocês podem depois conferir nas Escrituras essas passagens que eu vou citar aqui. É um vídeo introdutório, posteriormente eu farei outro, né, na sequência sobre esse assunto, para que possamos esclarecer pontos que não vão ser esclarecidos aqui. Então vamos lá. Primeiramente vamos entender o que é a morte. Podemos dizer que a morte ela se divide, né, em três. Como assim três? Porque temos a morte física, né, a morte espiritual e ainda tem a morte eterna. Para nós cristãos, aqueles que creem na Escritura, é dessa forma, né? E a palavra morte, vamos estudar um pouquinho aqui o que é a palavra morte. Ela vem do grego, né, na verdade, necros, né? Ela se separa em duas, na verdade, em duas palavras, necros e thanatos. Necros se refere à morte física, né? E o thanatos se refere à morte espiritual ou à morte eterna. Thanatos, Thanos, né? Morte eterna, será que tem alguma coisa a ver? Bom, vamos voltar aqui. Então, a morte física é a separação da alma do corpo, né? Seria a morte biológica, ou seria o cessamento dos batimentos, da morte, da vida biológica, vamos dizer assim. Temos referência disso nas Escrituras também, né? Em Lucas 16, 22, no 9 também, no versículo 59 e 60, fala dessa morte física, né? A morte espiritual, que é a separação, então, do homem, né, de Deus, é aquela morte lá quando o homem pecou desde de Adão e Eva. Então, houve ali a morte espiritual. Gênesis, no capítulo 2, 16 e 17 também, onde cita ali a morte exatamente espiritual do homem, né? A queda de Adão e Eva, tá certo? E a morte eterna, então é a separação do homem de Deus para sempre, né? Eternamente. Apocalipse 21, 8. Então, e a solução para essas mortes? Bom, para a morte espiritual e a física tem solução sim, irmãos. Para aquele que crê no Senhor Jesus, no sangue do Cordeiro, temos ali, né, para a morte física, nós temos a solução que é a ressurreição. Todo aquele que crê, né, e for fiel ao Senhor até o fim, na ressurreição o Senhor vai dar um novo corpo, né, ou vai, na verdade, glorificar esse corpo nosso para um corpo incorruptível, como está em João capítulo 11. A morte espiritual, ela também pelo sangue de Jesus, na Epístola aos Efésios, número 2, nós vamos ressurgir novamente, né? Após ressurgirmos novamente com um corpo glorificado, então vai cessar, então não vai ter mais a morte espiritual. E para a morte eterna não há solução, porque se não cremos em Cristo, se não fomos convertidos, se não formos glorificados, né, com a ressurreição, não há mais o que fazer. Então a morte eterna está lá em Apocalipse no capítulo 22, está falando sobre a morte eterna, que vai ser aqueles que vão ser jogados no lago de fogo, né? Todos aqueles lá que é citados, idólatras, foi achado o lugar de arrependimento, então vai ser jogado ali, né, os blasfemos e assim vai.
os feiticeiros, tá bom? Então falamos aqui rapidamente sobre a morte e sabendo também que a origem da morte é o que? É o pecado. Então o pecado, ele sendo continuamente praticado, ele vai gerar morte. Então essa é a origem da morte, é o pecado. Então a partir do momento que o homem pecou no Éden, ele morreu espiritualmente, né? E fisicamente também ele morreu, porque houve ali o rompimento da ligação do homem com Deus, então ele teve, a partir daí, a contagem de tempo. Então a sua vida é limitada, a vida física, né? O seu corpo é limitado. Então a morte entrou com o pecado. Tá certo, irmãos? Agora vamos falar um pouco sobre o mundo dos mortos. Então o mundo dos mortos, ou Sheol, né? No hebraico, ou o Hades no grego. Então, o que é isso? O que é esse mundo dos mortos, né? Mas será que quando morremos não se apaga tudo e depois a gente vai ser ressuscitado e assim vamos novamente reviver ou não, né? Como que é isso aí? Como que funciona? O que é o mundo dos mortos, né? Ou Sheol, ou Hades? É um modo de existir entre, então, a ressurreição, a morte física e a ressurreição. Então ficamos ali nesse lugar intermediário. Então, para falar desse assunto, tem praticamente dois tipos de entendimentos, né? Que seria a forma de ver, né, esse assunto. Seria o monismo ou dualismo. Não é assunto agora para a gente entrar nesses dois temas, mas vamos falar rapidamente para nós entendermos um pouco mais sobre isso, né? O monismo, então, seria que o homem é formado de uma alma, né, e um corpo físico, e após a sua morte, ele apaga, né? Ele não lembra de mais nada, é como se ele fechasse o olho. Quando ele abrisse o olho novamente, seria já na ressurreição, seja ela para a vida eterna ou para o castigo eterno, mas não existe então esse estado intermediário, né, que seria do mundo dos mortos, onde ele teria consciência do que está acontecendo. Então esse é o monismo, né? E o dualismo, que pode ser de duas formas, né, de entender de duas formas, seria o dualismo, a dicotomia ou a tricotomia. Então a dicotomia, quem crê dessa forma, crê que a pessoa tem corpo, alma e espírito, só que o corpo físico se separa, né, de alma e espírito, que seria junto, né? Alma e espírito seria ali unidos, né? E na tricotomia a separação dos três, né? Alma, corpo e espírito seriam separados. Também não vamos entrar nessa seara agora, nós vamos só falar sobre o dualismo em si, que é a forma que eu creio que seja, né? A gente é composto por alma, corpo e espírito. Se alma e espírito é junto ou não, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, tá bom? Então até aqui falamos da alma, né, como ela é composta, e falamos então inicialmente uma introdução sobre o reino dos mortos, né? Vamos agora falar um pouco como seria esse reino dos mortos, né? O Sheol, o Hades, né? Para isso aí, eu peço que vocês leiam a parábola do rico e do Lázaro. Na verdade, eu também, como muitos não entendem, né, que não é uma parábola, mas sim é citado ali pelo Senhor Jesus como realmente uma coisa que existe. Não é só como algumas linhas também defendem, que é só uma comparação, é só uma parábola, né? Um exemplo, mas nós cremos que, eu creio particularmente, muitos creem também, que ali é uma história real e que aquilo ali existe mesmo, porque ali está tratando de nomes verdadeiros, né? Abraão, falando do rico, né, que existiu, do Lázaro, que era realmente pessoas que existiram, né? Então o Senhor usa ali para poder falar sobre o Hades, né, sobre o mundo dos mortos. E o próprio Senhor Jesus, quando ele morreu, né, ele teve nesse mundo dos mortos, né? E todos que morrem, então, vai para esse local, né? Até que venha o dia grande do Senhor, em que ele ressuscitará os seus, né? Para que possamos reinar com ele no reino milenar. E no final do milênio, todos ressuscitarão para serem julgados no trono branco, no grande julgamento final. Então vamos lá. Reino dos mortos, né? O reino dos mortos, ou Hades, né? O Hades, ele é composto então praticamente por, vamos dizer assim, por três divisões. Alguns defendem que são duas divisões, outros
três, eu creio que sejam três divisões pelo que a Escritura nos fala, né? Mas primeiramente vamos entender que temos mundo superior, vamos dizer, o céu, né? Temos mundo intermediário, que seria a terra, esse mundo, esse reino que nós vivemos, e o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, né? O mundo inferior, que na verdade inferno significa mundo inferior, né? Quando falamos, manda para o inferno, vai para o inferno, então temos que saber diferenciar isso aí. Normalmente a gente, quando fala inferno, a gente tem aquela ideia de coisa ruim, né? Fogo, enxofre, pessoas sofrendo, mas a gente vai entender que, vamos entender que não é bem assim. O inferno, que a tradução correta seria mundo dos mortos, né? O mundo inferior, vamos ver que é composto por compartimentos, né? Vamos dizer assim, que não é só o sofrimento ou também não é só o destino final, né? De toda a alma, não. Então ali é só um local temporário, né? Vamos dizer assim. Então como que ele se divide? Então se divide praticamente no seio de Abraão, ou local dos justos, né? De um lado, como lá na parábola do rico e do Lázaro. Do outro, o local dos ímpios, né? Ou pecadores, aqueles que não se converteram, que é um lugar de tormento. Então de um lado a gente tem um lugar de descanso, né? De paz, e do outro a gente tem um lugar de tormento e aflição, que seria o local dos pecadores, né? Após a sua morte. Podemos verificar que para o seio de Abraão, o local de descanso, né? Há seres que conduzem as nossas almas, as almas daqueles que morrem, para esse local. Na parábola do rico e do Lázaro está bem claro ali também. Enquanto que do outro não está claro, né? Mas ele fala que quando ele tombou a sepultura, né? Depois já mostra ele nesse local de sofrimento. Então, mas cremos também que tem alguém que o conduza, creio que não seja um anjo ou coisa parecida, né? De Deus, mas do lado contrário, né? Do lado do adversário, vamos dizer assim. Mas não está claro, isso é apenas uma suposição minha. Então, nesse local de descanso, né? No seio de Abraão, a gente pode notar que estão num local parecido ao paraíso, mas não é o paraíso que muitos pensam que é no céu, porque está bem claro ali, que o seio de Abraão não é o céu. Aí a gente vai entrar na questão de que, mas quando o Senhor morreu e fala que ele levou o cativo o cativeiro, ele tirou aqueles que ali estavam, né, e levou para o céu. Mas a gente vai ver que não é bem assim, porque seria contraditória à própria palavra de Deus, que fala que quando o Senhor vier em nuvens de glória para ressuscitar os seus, os que estão mortos serão ressuscitados primeiro e depois os que ficarem ainda vivos serão transformados. Veja bem, se todos aqueles que morrem fossem para o céu, né, não precisaria o Senhor ressuscitar, porque esses já viriam com ele em nuvens de glória, não é mesmo? E depois a gente vai entrar mais em detalhe num próximo vídeo, porque o objetivo desse vídeo é apenas mostrar que esses compartimentos, né, no Sheol ou no Hades, né, no mundo dos mortos. Então a gente pode notar também que aqueles que ali estão conscientes, né, ao contrário de que muitos pensam que quem vai para o Sheol ou morre, ele esquece de tudo. Ainda tem aquela linha do aniquilismo, mas a gente vê que não é isso que a Escritura também nos mostra, tá? E estão com Deus. Poxa, mas aí também fica contraditório. Se a Escritura fala que eles estão com Deus, como que pode? Deus não está no céu? A gente tem que lembrar que Deus é onipresente, onisciente, né, e onipotente. Então, nesse lugar de descanso, né, no seio de Abraão, que está no Hades ou no mundo inferior, Deus também está ali presente. O Senhor Jesus está presente, porque Ele é onipresente, né, como a própria Escritura diz. Então, necessariamente não precisa dessas almas estarem no céu com Deus, né? Mas tem aquela passagem de Apocalipse, né, que fala que viu, né, aquela multidão que está embaixo do altar. Depois a gente vai explicar isso em um outro vídeo, tá? Mas de maneira geral dá para se entender já de imediato que esse local de descanso, esse paraíso, não é no céu ainda. Vamos ver isso bem claro também ali em Lucas 22, 25, 23, 43 também. Vocês, irmãos, podem verificar
também direto na Escritura. E os ímpios? Os ímpios, né, um lugar de tormento, está ali relacionado também, ou citado em Lucas 16, 23. Depois vocês leem também. Nós vemos que ao contrário ali é um lugar que também estão conscientes, né, só que estão em tormentos, também não pode interferir no mundo dos vivos e também não podem mudar mais a sua situação diante de Deus. Na própria palavra do rico e do Lázaro deixa isso bem claro. Então, são dois compartimentos, né? Falamos até agora. Então, e o terceiro? Então, entre os justos e os ímpios, né? Entre o seio de Abraão, né? E o local de tormento, há um grande abismo, né? E esse abismo também na Escritura, a gente encontra a referência que seria o Tártaro, né? Ou seja, um abismo onde está, vamos também entender que é onde estão os anjos caídos, né? Que são seres muito maus ou seres muito violentos e que foram presos ali, como está citado em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, também Judas cita, né, esse local, né? Então, Apocalipse 9, 1 e 12 também fala sobre esse local. Então, entendemos então que são três compartimentos, né? O local dos justos, o local dos ímpios, entre eles esse grande abismo, e no final desse abismo seria o Tártaro, onde estão aprisionados esses anjos maus, né? Depois vocês mesmos podem verificar nas Escrituras essa referência a qual eu passei aí para vocês, tá bom? E ainda tem uma outra palavra também, que seria o Gehenna, né? Que seria o Vale de Rimon, em hebraico, e que está citado ali também em Lucas 12, 5, Marcos 9, 43, e que a gente entende também que o Gehenna seria assim o lago de fogo e enxofre, mas esse, na verdade, ele ainda não foi, vamos dizer assim, inaugurado, né? Que seria aquele que é citado lá em Apocalipse, onde vai ser jogado a besta, o falso profeta, né? Na vinda do Senhor Jesus, e depois no final do milênio, quando todos os povos e nações, todos os anjos forem julgados, serão jogados nesse local. Vocês confiram aí nas referências, ao qual eu passei nas Escrituras. O que mais poderíamos falar então sobre isso? Então, o que também nós não podemos confundir, irmãos, esse entendimento? Nós não podemos confundir com algumas doutrinas, principalmente a católica e algumas doutrinas espíritas pregam, né? Que o Hades, ou o mundo dos mortos, né? O Sheol seria o purgatório. Então, nós não cremos na doutrina do purgatório, como a Igreja Católica crê. Não seria também o Limbus Patrum, que seria um lugar na borda do purgatório, onde as almas dos justos estão aguardando a ressurreição, né? Também não tem embasamento bíblico para isso, não cremos dessa forma. Não seria também o Limbus Infantus, né? Que a própria doutrina romana também prega, que seria o local para onde vai ali a alma das crianças não batizadas. Então não cremos também dessa forma. E também não cremos, né, que o Sheol, o mundo dos mortos, seja um local de reencarnação, como algumas doutrinas espíritas pregam, né? Porque o próprio Epístola aos Hebreus, em 9:27, fala que ao homem é dado a ele a vez de morrer uma vez só, né? Depois vindo, após isso, o julgamento final. Então também cai por terra aí essa doutrina. Então não cremos dessa forma, tá bom, irmãos? O mundo dos mortos existe, então, mas da forma que nós cremos é diferente aí dessas doutrinas já citadas, tá certo? Também alguns podem entender, e alguns defendem também, que mundo dos mortos, Sheol, ou o Hades, né? Seria, na verdade, ele não existe, porque quando trata na Escritura desse assunto, ele está falando de tumba, de sepultura. Mas para sepultura, para tumba, existem também palavras específicas, né? Tanto no hebraico como no grego, né? De enterrar a pessoa, tumba e sepultura, aquele local ali no cemitério, né? No hebraico existe palavra que seria keber, e em grego também, né? Para sepultura ou tumba seria tafos, né? Então, não é correto também afirmar que o mundo dos mortos não existe, porque, na verdade, quando fala
desse local seria onde se enterra a pessoa ali no cemitério, né? Então estaria contradizendo também a própria palavra. Tá certo, irmãos? Então eu quero finalizar por aqui, espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho no entendimento de vocês para entendermos melhor as Escrituras e estar crescendo em conhecimento e em graça na presença do Senhor Jesus. Tá certo? Nós vamos continuar num próximo vídeo para especificar mais, né, embasar mais o que nós falamos aqui. Agora demos uma visão geral, né, sobre o que é o mundo dos mortos, para onde vai a nossa alma após nós morrermos e deixando claro que todos vão para o Sheol, todos vão para o mundo dos mortos, né, todos estão lá até hoje. Apenas um saiu de lá. E quem é? O próprio Senhor Jesus. Por quê? Ele não teve pecado, então a morte não pôde reter ele naquele local. Nos libertou dessa forma, mas a nossa ressurreição do nosso corpo, todos aqueles que ainda aguardam, né, a ressurreição, a vinda do Senhor Jesus, está no mundo dos mortos. Ou está no lado de Deus, que é o seio de Abraão, local de paz e tranquilidade, um paraíso ali naquele local, ou ele está no mundo de tormento, no local de tormento, que é aquele outro lado onde aqueles que não creem no Senhor Jesus, mesmo ouvindo a sua pregação, os maus, os homens ruins, homens e mulheres, estão naquele local de tormento. E que um dia esse local também, pela própria Escritura no Apocalipse, está falando que esse local vai ser destruído, se tornando apenas um lago de fogo e enxofre, após o julgamento do trono branco, o julgamento final. Então vai ser todos jogados naquele local onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.